então vamos nos acalmando, nos concentrando, respirando fundo, deixando nossos pensamentos vagarem em silêncio, em paz, de maneira harmoniosa, esquecendo os problemas do dia a dia e nos concentrando nos próximos momentos. Convidamos a presença do nosso amado Jesus Cristo, de Mãe Maria, a egrégora de estudo da Casa Lucas, nossos mestres, mentores, anjos da guarda, todos os seres que estão dispostos a ouvir umas palavras e ter um maior entendimento sobre o Espiritismo e que nos seja concedido entendimento e foco no decorrer desse, dessa aula. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, e livrai-nos de todo mal. E que assim seja. Vamos lá então, pessoal. Seguindo nos estudos do livro Entre a Terra e o Céu, hoje a gente vai para o capítulo 5, Valiosos Apontamentos, página 27 do arquivo em PDF. Alcançáramos a orla do mar em plena noite. A movimentação da vida espiritual era aí muito intensa. Desencarnados de várias procedências reencontravam amigos que ainda se demoravam na Terra, momentaneamente desligados do corpo pela anestesia do sono. Dentre esses, porém, salientava-se grande número de enfermos, anciães, mulheres e crianças, em muitos aspectos diferentes, compareciam ali, sustentados pelos braços de entidades numerosas que os assistiam. Conversações edificantes e lamentos doloridos chegavam até nós. Serviços magnéticos de socorro urgente eram improvisados aqui e além. E o ar, efetivamente confrontado ao que respirávamos na área da cidade, era muito diverso. Brisas refrescantes sopravam de longe, carreando princípios regeneradores e insuflando em nós delicioso bem-estar. O oceano é miraculoso reservatório de forças, elucidou Clarencio de maneira expressiva. Até aqui, muitos companheiros de nosso plano trazem os irmãos doentes, ainda ligados ao corpo da terra, de modo a receberem refazimento e repouso. Enfermeiros e amigos desencarnados desvelam-se na reconstituição das energias de seus tutelados. Qual acontece na montanha arborizada, a atmosfera marinha permanece impregnada por infinitos recursos de vitalidade da natureza. O oxigênio sem mácula, casado às emanações do planeta, converte-se em precioso alimento de nossa organização espiritual, principalmente quando ainda nos achamos direta ou indiretamente associados aos fluidos da matéria mais densa. Passávamos agora na vizinhança de uma dama extremamente abatida, quase em decúbito dorsal à frente das águas, recolhendo o auxílio magnético de um benfeitor que se iluminava no serviço e na oração. Clarencio deixou-nos por momentos, conversou algo com um amigo a pequena distância e regressou informando. Trata-se de irmã do nosso círculo pessoal, assediada pelo câncer. Foi retirada do veículo físico
através da hipnose, a fim de obter a assistência que lhe é necessária. Mas, objetei curioso, esse tipo de tratamento pode sustar o desequilíbrio das células orgânicas? A doente conseguirá curar-se de modo positivo? O ministro sorriu e aclarou: realmente, na obra assistencial dos espíritos amigos, que interferem nos tecidos sutis da alma, é possível, quando a criatura se desprende parcialmente da carne, a realização de maravilhas. Atuando nos centros do perispírito, por vezes efetuamos alterações profundas na saúde dos pacientes. Alterações essas que se fixam no corpo somático de maneira gradativa. Grandes males são assim corrigidos. Enormes renovações são assim realizadas. Mormente, quando encontramos o serviço da prece na mente enriquecida pela fé transformadora, facilitando-nos a intervenção pela passividade construtiva do campo em que devemos operar, a tarefa de socorro concretiza verdadeiros milagres. O corpo físico é mantido pelo corpo espiritual, a cujos moldes se ajusta, e desse modo, a influência sobre o organismo sutil é decisiva para o envoltório de carne em que a mente se manifesta. Nesse ponto das explicações, porém, o ministro abanou a cabeça e ajuntou: nossa ação, contudo, está subordinada à lei que nos rege. No problema de nossa irmã, o concurso de nosso plano conseguirá tão somente angariar-lhe reconforto. A moléstia, em razão das provas que lhe assinalam o roteiro pessoal, atingiu insoptável extensão. Quer dizer que ela, agora, apenas se habilita à morte calma? Indagou Hilário atencioso. Justamente, confirmou o orientador. Com a cooperação em curso, despertará no corpo desfalecente mais serena e mais confortada. Repetindo as excursões até aqui, noite a noite, habituar-se-á, com entendimento superior, à ideia da partida, transmitindo aos familiares resignação e coragem para o transe da separação. Aprenderá a contribuir com seu esforço, no sentido de aliviar-lhes as aflições pela humildade que edificará, dentro de si mesma, pouco a pouco. Desligar-se-á da carne enfermiça, acentuando a luz interior da própria consciência, a fim de separar-se do ambiente que lhe é caro, como quem encontra na morte física a valiosa liberação para serviço mais enobrecido. E assim, em algumas semanas, mostrar-se-á admiravelmente preparada ante o novo caminho. Clarencio silenciara. O assunto requisitava-me a novas observações. Nesse caso, comecei a falar hesitante. O ministro, porém, sorriu compreensivo e atalhou esclarecendo. Já sei a tua conclusão. É isso mesmo. A enfermidade longa é uma bênção desconhecida entre os homens. Constitui precioso curso preparatório da alma para a grande libertação. Sem a moléstia dilatada, é muito difícil o êxito rápido no trabalho da morte. Nesse instante, contudo, Zulmira e Odila chegavam à praia em sítio não longe de nós. Clarencio recomendou-nos atenção. Rodeamo-las prestamente, qual se fossem irmãs enfermas sob nossa guarda. Nenhuma nem outra nos identificavam a presença.
tampouco pareciam interessadas pelo movimento no logradouro. A primeira esposa de Amaro centralizava o olhar sobre a presa, enquanto que a vítima revelava na expressão facial o intraduzível terror dos que se aberam do extremo desequilíbrio. Zulmira ensaiava o gesto de quem se propunha a regressar precipitadamente à casa, mas contida pela companheira, avançava entre a aflição e o pavor. E repetindo as mesmas acusações que já ouvíramos, Odila martelava o cérebro da outra, reiterando desapiedada. Recorda o crime, infeliz. Lembra-te da horrível manhã em que te fizeste assassina. Onde colocaste meu filho? Por que afogaste o inocente? Não, não, gritava a pobrezinha dementada. Não fui eu. Juro que não fui eu. Júlio foi tragado pelas ondas. E por que não velaste pela criança que meu marido levianamente confiou às tuas mãos infiéis? Acaso não te acusa a própria consciência? Onde situas o senso de mulher? Pagar-me-ás alto preço pelo relaxamento delituoso. Não permitirei que Amaro te ame. Alimentarei a antipatia dele contra ti. Atormentarei as pessoas que te desejarem socorrer. Destruirei a própria casa de que te apossaste e me pertence. Impostora, impostora. Sim, sim, concordava Zulmira terrificada. Não matei, mas não fiz o que me competia para salvá-lo. Perdoa-me, perdoa-me. Prometo empenhar-me no refazimento da paz de todos. Serei uma escrava de teu marido e restituí-lo-ei aos teus braços. Converter-me-ei em serva de tua filhinha, cujos passos orientarei para o bem. Mas por piedade, deixa-me viver, liberta-me, compadece-te de mim. Nunca, nunca, bradava a interlocutora friamente. Tua falta é imperdoável. Mataste. Deves confessar o delito perpetrado à frente da polícia. Dobrar-te-ei a serviço. Serás recolhida à penitenciária para que te mistures às delinquentes de tua laia. Não, não! Suplicava Zulmira com sinais comoventes de angústia. Se não aniquilaste meu filho, bradava a outra cruel, devolve, devolve-o aos meus braços, devolve-o, devolve-o. Nesse momento, ambas se achavam à frente de determinada nesga da praia. Os olhos da pobre obsidiada adquiriram estranho fulgor. Foi aqui, rugiu a perseguidora rudemente. Aqui consumaste o sinistro plano de extinção da nossa felicidade. Qual se fora tangida de secretos impulsos, a segunda mulher de Amaro desprendeu-se dos braços que a constrangiam e, penetrando as águas, clamava aflita: Júlio! Júlio! Odila, no entanto, perturbada e ensandecida, pôs-se-lhe no encalço. Sentindo-lhe a aproximação, Zulmira rodou sobre os calcanhares e disparou de volta ao lar. Acompanhamos as duas na competição a que se entregavam, sem perdê-las de vista. Varando a casa incontinente, dando a ideia de que o corpo adormecido era poderoso magneto a atraí-la, Zulmira despertou, alagada de suor, conservando no cérebro de carne a impressão de que vagueara em terrível pesadelo. Tentou gritar, mas não conseguiu. Faleciam-lhe as forças em colapso nervoso insopitável. A dispneia castigava-o com violência, enquanto as coronárias
se mostravam entumecidas. Clarencio aproximou-se e aplicou-lhe fluidos salutares e repousantes. Acalmou-se-lhe o coração vagarosamente, o campo circulatório tornou a feição normal. Foi então que a desventurada senhora conseguiu gemer, clamando por socorro. Final do capítulo 5. Bom, esse capítulo, nessa parte é a primeira, que eles vão para a praia, dá para a gente se lembrar de uma outra obra que também a gente estudou e que o atendimento foi na praia, né? Que no livro Voltei, lembra no livro Voltei, que o irmão Jacob chega lá do outro lado, e aí a filha dele, que já estava lá, eles foram recebidos, ele e uma turma, né, grande, pelo Bezerra de Menezes. E o Bezerra, e aí tinha até aquela professorinha, que aí tinha uma luz melhor que a dele, e aí ele se achava o espírita, o cara que tinha ajudado a doutrina e que fez muita caridade. E chega lá do outro lado esse Jacob, que era o empresário Figner, né, que é o ele teve, realmente fez muita coisa boa, era uma pessoa boa, mas dentro da sua vaidade, prepotência, né, e achar assim que o poder e o dinheiro garantem um futuro no campo moral. E lá ele percebe outras coisas. Então ele conta a história dele, se sabe até que é o único livro que ele mandou mensagem, que foi psicografado, e que provavelmente depois reencarnou. Mas o atendimento que é feito para ele e para outros, o Bezerra de Menezes, em algum momento, diz assim: vamos para a beira da praia. E lá na beira da praia, realiza né, o trabalho com auxílio de outros espíritos, socorristas e tal, e atende ali uma turma grande, né, e que ali é restabelecida as suas energias e tal e tal. Mas se sabe pela espiritualidade, o próprio Chico Xavier comentava muito isso, do que da energia, né, de conexão espiritual em algumas áreas da natureza, entre elas o mar, a beira do mar, né, as cachoeiras, né, pedras, né, essas coisas naturais, correndo água e tal, a mata, né, a energia do mato, as montanhas, né? Isso o Chico Xavier dizia e até ele dava localidades, assim, olha, em tal, ele se referia até ao Rio de Janeiro, né? Em tal, é uma pena que a poluição, que isso, que aquilo, que até inclusive o desmatamento e também o avanço das favelas no Rio de Janeiro, que ele dizia assim, pô, aquela localidade tal provavelmente seja naqueles morros lá que tem lá aquelas favelas que subiram quase ao topo do morro, e que ali era realizado espiritualmente era uma localidade transitória entre o mundo dos encarnados e o mundo espiritual de auxílio com as energias da natureza. Tudo no mundo, tudo no universo, nesse, vamos chamar de mundo espiritual, crosta terrestre, e esses duplos que existem, tudo tem o seu duplo. Isso que eles levaram até a praia, é a praia que eles estão circundando nos duplos da praia. E podem perceber que aí os espíritos, né, que até a Odília e a Zulmira, não perceberam a presença do Clarencio, do André Luiz e do Hilário. Não perceberam e nem enxergam. Por quê? Porque estão num outro duplo. Isso que a gente tem que perceber, assim, a dupla vista, nem todos os espíritos enxergam tudo no mundo espiritual. Lógico, nem todos os espíritos estão no determinado duplo, né? Determinado, ele chama até o Kardec chama, está nas obras do Kardec, a dupla vista. O duplo, ele é uma realidade no mundo espiritual. Quando nós dormimos durante a noite, nós somos espíritos desdobrados, saímos do nosso corpo. Boa parte das vezes a gente sai do corpo e sai até da casa, né? E vai. Nós estamos em contato com um duplo, o duplo da nossa realidade ocasional que nós estamos chegando, muito próximo a ser essa realidade que a gente está enxergando com os olhos físicos aqui, agregando uma determinada, e aí, claro, isso não tem uma fronteira de dizer assim, onde é que
acaba um duplo e começa o outro. Um espírito como o do Clarencio, e já o André Luiz, e provavelmente esse Hilário, já tem a capacidade de perceber o mais do que o duplo deles e conseguir se inserir. O espírito, quanto mais tem maior padrão moral, maior inserção ele tem em diversos duplos, em diversas dimensões espirituais. Então, o Clarencio e os outros que estavam com ele enxergavam a Zulmira, Odile e muitos outros, e tanto é que há o relato deles: olha, aqui muitos, tá, estão durante a noite, e aí vindo, desdobrados dormindo na sua cama, e que vêm para a orla aqui fazer, e há encontros, há conversas, há isso, há aquilo, e até há um atendimento, né, que é feito ali para uma irmã encarnada e desdobrada com câncer. E o relato dela todo que é feito assim. Então, o André Luiz assiste. Ele foi levado lá para a praia para ter, porque o Clarencio sabia que lá, além dessa com câncer, que é uma conhecida dele, e que percebeu que a Zulmira seria levada pela Odila para o local onde houve o afogamento daquele menino, o Júlio, que foi inconscientemente a Zulmira que deixou que ele se afogasse, né? Que tinha um desejo dele indireto, né? Inconsciente. Mas a culpa estava sendo incutida pela Odila, e na localidade onde foi, o Clarencio sabia, e ali coincidiu com essa que sistematicamente com câncer ia ali buscar energias do mar levada por uma outra entidade, quer dizer, um outro espírito socorrista. E aí que também as curiosidades do André Luiz. Mas e aí, o que vai acontecer? Vai se curar? Não, não é isso. Aí vem por isso que essas coisas a gente traz assim para o nosso dia a dia, coisas que a gente já estudou, coisas que a gente já acompanhou na casa, em muitas outras situações espirituais. Quantas pessoas que a gente já atendeu na casa, que foram, não nós entendemos, que foram atendidas pela espiritualidade através lá da Casa Lucas de Assis e outras, né, que tem outros vínculos, já teve, e que se aliviaram, mas não se curaram, desencarnaram, inclusive, com a patologia que procuraram ali no centro espírita. E alguns, às vezes até familiares, conhecidos, não adiantou nada, então fez todo aquele esforço, aí chegou, e acabou indo mesmo. Quantos a gente vai? Então, nós vamos nos encontrar lá do outro lado, com muitos dali né, que tiveram na nossa casa e que foram atendidos, e talvez sejam lá, quem sabe, alguém que vai nos dar um auxílio, ou quem sabe que vai comentar: olha, lembra aquela vez? Então foi muito importante, porque esses espíritos que foram, muito provável que já tenham chegado lá no mundo espiritual com uma outra concepção de espiritualidade, uma outra visão, né, do que seja um pouquinho de contato com a doutrina espírita, com o evangelho, a necessidade de trabalhar uma série de defeitos, né, de sombras do própria individualidade, e que chegando lá do outro lado, eu não fui isso, eu não fui aquilo, não fui humilde para isso, eu não fui, né, acabei não me aceitando por isso, por aquilo, sei as causas, aí vem assim a causa das doenças, que muitas vezes, né, a autodestruição, a mágoa não digerida, né? Que causa de associar o câncer, tem uma série de situações até psicológicas, né? Que retroalimentam a disfunção celular, que se manifesta à luz, né, do conhecimento científico, né, da própria medicina, da forma chamada de câncer, ou até os portugueses chamam, tem algumas obras do André Luiz que ele fala no cancro, né, que os portugueses chamam de cancro. Mas interessante essa paciente, então, que ela vai ser atendida, claro que ela almeja naquele atendimento desdobrada para se aliviar, buscando a cura. Mas a cura que ocorre, a cura é espiritual. A cura que vai ter reflexos, aí dá para ver também no texto, que reflexos no corpo físico. O que nós, quando buscamos, né, o contato com os grupos de saúde, é sutil, essa sutileza, né, das energias, os nossos duplos do corpo físico,
Todas as nossas células têm duplos. Esses duplos é que tem que receber um comando psíquico muito melhor quando é a própria pessoa, o próprio espírito usando a sua usina de energia, revitalizando, claro, com auxílio do ambiente, com auxílio dos outros, né, do ambiente como um todo. Tanto é que vão levar, ele leva para a beira do mar, né, pode ser na mata, pode ser não sei. O mundo espiritual, esses duplos que levam a um ambiente de conexão para reharmonizar esses duplos sutis, e eles reharmonizados vão gerar um comando de reorganização celular no corpo físico. Alguns até alcançam a cura, o prolongado, mas o principal é o alívio espiritual, o chegar lá do outro lado um pouquinho melhor. Essa, então, que está sendo ali tratada, e aí fica claro que o Clarencio, né, esclarece para o André Luiz, que o intuito maior vai ser, em algumas semanas, ela já ter uma percepção da vida e se preparar para o desencarne, que é inexorável, inevitável. E aí ela, com esse acesso psíquico e persistente, se desdobrando com o auxílio lá do mundo espiritual, sendo atendida, ela vai ter um futuro desligamento muito mais harmônico. E aí é por isso que, muitas vezes, até mencionado indiretamente, a enfermidade longa é uma bênção. A enfermidade longa é uma bênção para uma preparação um desligamento lento e gradual, de autoaceitação, muitas vezes até para quem fica aqui, né? Pode ser, está sofrendo tanto fulano, tá, a própria família está, né, se desgastando com isso. Às vezes é muito necessário. Cada minuto a mais que é dado a cada um aqui permanecer é um minuto para o próprio espírito, um minuto até para as companhias e o próprio núcleo familiar ou as pessoas, né, da convivência afetiva, de compartilhar aquele momento que é de preparação. A gente sabe nitidamente, né, que o mundo espiritual, as pessoas que chegam abruptamente lá do outro lado, o tipo de tratamento é diferente desses que vão ser acolhidos, né, numa área, numa enfermaria, numa área aí de recuperação. Claro, continuar com o seu próprio sono, né, vai retomar a consciência de si próprio, isso vai depender de cada um. Mas os que chegam abruptamente lá do outro lado, enfrentam esse impacto, né, fluídico no corpo físico, que é ainda investido de muito duplo etérico, que eu chamo de segundo corpo, a energia do próprio corpo físico, que é o fluido vital, duplo etérico, que chamam, né? E que esses, muitas vezes, conforme é a situação, são até sugados por essas energias desses espíritos vampiros, sugadores, que gostam muito de sangue. Quem é muito rico em fluido vital é o próprio sangue. Quando há uma ruptura, não há muitas vezes o preparo e não há o acompanhamento de espíritos protetores conforme a situação do desencarne. Lógico que ninguém está desamparado, e aí não tem aquela coisa, a injustiça sob o ponto de vista divino, mas então, coitadinho disso. Não, cada um tem uma história, cada um tem uma folha de serviço que um dia vai perceber por que passou por aquela situação, por que aquela adversidade, aquele obstáculo, mesmo no momento do desencarne, vai um dia perceber, né? E aí vai ver, né, a ficha lá para trás e vai compreender plenamente que a lei de causa e efeito ela é perfeita. Ela se encaixa em todos os pontos. E aqueles onde não se encaixa na nossa compreensão é porque nós não temos ainda compreensão para compreender. E um dia vamos ter, né? Então, isso vale por quê? Quando a gente vê assim, essas pessoas assim, não adiantou nada, fez tudo. Mas o que fez, pior é quem está fazendo, né, à luz da própria ciência, o seu próprio tratamento, e possa estar até melhorando,
e que aí espiritualmente pouco cresce ou cresce menos do que poderia, né, diante daquela dor, daquele obstáculo, e que mantém ainda uma determinada prepotência, uma soberba, né, uma falta de humildade. Quantas pessoas isso a gente vê, está relatando desde o início ali, aquela questão, às vezes, né, do atendimento médico, do SUS, os convênios. Quanta coisa a gente vê assim, gente que cresce na diversidade, mas muita gente também de uma soberba absurda, né? Uma coisa assim, né? Que a gente fica imaginando assim, como é que pode a pessoa estar nessa situação e ainda, né? E aí desencarna, a gente fica assim imaginando quanto que a pessoa tem ainda que se dar conta. Quanto que ainda vai bater cabeça, né? Porque não é assim, vai se sentir culpado ou vai ser culpado por Deus. Não, longe disso. É de falta mesmo de cair em si. E aí nós levamos, às vezes, muitas encarnações para isso. E por isso que nós estamos dormindo, né? Por isso que a maioria dos espíritos, nós todos, né? Temos uma, um passado, né? De centenas de oportunidades já de encarnações e que tivemos encarnando, seja aqui na crosta ou em outros orbes, né, nas áreas intermediárias inferiores, não vemos de cima, né, nas áreas intermediárias inferiores, e esse processo de vai e vem, de adormecimento, de perder a memória, porque felizmente perde a memória para reencarnar na dimensão, assim, correspondente ao seu padrão vibratório, à sua necessidade, e aí lá perde a memória, convive novamente, porque quando a gente também desencarna, a gente está se reinserindo num outro mundo espiritual, encarnando, conforme a situação, no mundo espiritual, e lá fica adormecido também, e muitos, a boa parte, nem se dá conta de onde veio, mas vai se reinserindo com os seus defeitos, com as suas virtudes, com as suas inclinações, e assim, lento e gradualmente, porque Deus, Jesus, o Evangelho não tem pressa. Quem deve ter pressa somos nós, quanto mais a gente se dá conta do que deveria fazer e não fez, e o quanto que a gente tem que evitar num futuro menos errar como nós já erramos. E felizmente, quando hoje nós nos damos conta de muitas coisas, nesse nível de consciência nossa aqui encarnados, isso não sai da gente. Quem tem a plenitude da consciência dos seus equívocos, seus erros, seus defeitos, e procura trabalhá-los, chega onde for, vai ter essa consciência, não vai ficar adormecido. Ao contrário, vai ter, né? E aí, o que ocorre muitas vezes, alguns se atormentam, porque por mais e mais se dão conta e mais turbilhando na cabeça erros já cometidos. Isso já, assim, é dessa encarnação aqui, um pouquinho do passado, pouca coisa do passado. Se atrapalhar muito, vai ser recomendado no mundo espiritual a trabalhar, se ocupar. É a expressão que o Inácio fala, a vassoura, vai se ocupar. Se ocupa enquanto não possa acelerar o processo de adormecimento, ou seja, de retornar à carne, de retornar ao processo de reencarnação. Por quê? Porque também o espírito vai se dar conta lá do outro lado que quanto mais tempo passar, melhor ele vai poder trabalhar a cabeça dele, organizar as ideias, as situações, para menos errar no futuro. E aí isso só tem uma coisa, é o tempo. E esse tempo para passar lá do outro lado sem se atormentar, só se ocupando. Quantas obras a gente viu aí, lá no Libertação? Enquanto que a gente encarna, vai trabalhando aqui. Então foi recomendado lá para aqueles sofredores que estavam lá em fila, no atendimento com a Matilde, lá lembra? E aí vieram lá da cidade estranha. Então estavam lá, te ocupa, te ocupa. Porque lá tu te sente mais envolvido no que? Nos equívocos de passado. Eu fiz isso, fiz aquilo. Trabalha com muitos que estão aqui no mundo espiritual, nessa dupla aqui, auxiliando-os. Isso vai agir muito a teu favor para que adiante venha reencarnar já mais aliviado.
É isso, isso é uma realidade, né? A gente vê assim, enquanto isso, os mundos transitórios vão levando. Então está lá, o duplo da praia, então está a Zumbira e a Odila, ali numa simbiose obsessiva entre as duas, principalmente da Odila em relação à Zumbira, de culpá-la, de chamá-la de assassina e tudo. O que fez a Odila com a Zumbira? Levou ao local do afogamento do filho dela, o Júlio, e ali autossugestionou a culpa dela. Repetiu várias vezes, pode ver, assassina, isso e aquilo. Onde é que te viu isso? Lá no Libertação. Lembra aquele julgamento daquela senhora, né, senhora que traiu o marido e matou os filhos, fez aquilo lá, e aí o tribunalzinho, aquele tribunal lá de baixo, estava lá o magistrado e dizendo, tu fizesse isso, fizesse aquilo, tal, tu te sente culpado, e ela foi se curvando, tu é isso, tu é uma loba, disse várias vezes, tu é uma loba, e houve o fenômeno da licantropia. Ela ficou com a feição, o formato perispiritual de uma loba. Até o fenômeno se chama exoantropia, né? Porque é animalesco. Então, há muitos espíritos com a forma animalesca já, né? Tem os dragões, né? São espíritos humanos com uma determinada forma, autossugestionados, ou muitas vezes até pelo império das suas ordens, se sentem o próprio animal naquele sentido, né? Existem cobras, serpentes e tudo no mundo espiritual. Isso aí há obras, até as primeiras obras lá do Inácio Ferreira fala disso, acho que nas Cinzas do Tempo, do Outro Lado do Espelho, as primeiras duas, três obras deles que falam até dessas coisas, e muito própria libertação, e juntando com outras obras aí, né? São leituras mais pesadas? São. Exige um pouquinho mais de compreensão? Sim, porque senão dá aquela sensação de não compreender. Até tem uma coisa, agora me lembrei, da semana passada, que a gente falou, e depois, olha, quando foi assim, não sei qual é o momento, se eu estava dormindo, acordei, para esclarecer, lembra quando eu tinha falado dos milagres de Jesus, da multiplicação dos peixes e dos pães? Que aí me veio assim um esclarecimento, provavelmente seja algum amigo espiritual, para esclarecer, porque aí alguém que um dia vai ouvir tudo, existe, parece que é estalar de dedos, multiplica os peixes, os pães. Os milagres de Jesus, eles ocorreram daquela forma realmente que se chama lá, está na Revista Espírita, lá de 1860, 61, que o Kardec enfrenta essa situação do aporte, deslocamento de materiais. Isso aí ocorre. Agora, existe o que aconteceu, porque ficou semana passada, eu me lembrei, parece os pães, então, foram transportados, então, foram milhares de pães, de pedaços de pães, que alimentaram a todos. E sobrou ainda. E da onde é que está uma padaria que fez o pão e aí transportou? Não. Aí é um outro fenômeno próprio dos espíritos luminares que é possível acontecer, que esses pães foram produzidos por ectoplasma no duplo espiritual superior daquele ambiente e materializados ali. Tanto é que o relato de vários que comeram aqueles pães multiplicados por Jesus deu uma sensação para eles que era um pão absolutamente diferente, que parecia que derretia na boca e que satisfazia plenamente. Comiam pedaços do pão que derretia na boca, isso aí até vários espíritos que até vivenciaram naquela época e relatam o fenômeno que foi da multiplicação dos pães, que não foi só uma vez, né? Foram algumas vezes que Jesus produziu isso, e quem comeu, consumiu aquele pão, se alimentou de uma tal forma que não consegue explicar, que passou a fome. E a sensação não foi de estar comendo uma massa profunda, essa massa, a farinha com água, né, e sal. Foi uma sensação de desmanchar na boca o alimento e satisfazer plenamente. Aquilo ali foi produzido no mundo espiritual
superior daquela dimensão onde estava Jesus e pelo fenômeno do ectoplasma, aí sim usando o aporte, materializando ali aquele pão se alimentou, que até, na realidade, a Igreja Católica, ela Ô, traz Francisco, disso com a hóstia, né? Com o pão e coisa. Pode falar, Kiko. olha só, por coincidência, né? Essa semana eu li. Ontem eu estava me lembrando do que tu comentou na semana passada. Eu tô lendo o Radar de novo, tá? Sim. E essa semana foi bem quando o cura fez a multiplicação de pães e fez a multiplicação de grãos. E eu nem me lembrava disso, entendeu? No livro, para te ver como as coisas assim. Eu me lembrei quando eu li, mas eu nem tinha dado tanta importância. E é bem como tu disse, o que coloca ali no livro do cura, diz que o cura foi um dos espíritos que mais teve ectoplasma, né? Que se conhece desses espíritos luminares que veio, né? E ele era da Igreja Católica, ele não gostava, ele detestava que dissessem que ele fazia os milagres. E é bem, parece que o que tu comentou agora é a repetição do que o livro estava dizendo, que as pessoas, que o celeiro onde o ano que teve um ano que não teve colheita, né? Foram péssimas as colheitas. E ele pediu para Santa Filomena lá, né? Que ele dizia que era Santa Filomena, que não era ele. Ele pediu para que ela multiplicasse aquele potezinho de grãos. Chegou num outro dia lá, eles fizeram umas orações, e o celeiro tinha grão até o teto, que não conseguia nem abrir a porta. E aí o que acontecia? E os pães também se multiplicavam. O que acontecia? As pessoas comiam um pedacinho de pão e ficavam saciadas, e algumas diziam que não conseguiam, ficavam saciadas durante o dia inteiro, e algumas não conseguiam comer, né? Estavam satisfeitas até o outro dia. E aí, então, tem uma certa explicação, que o livro é bem legal, o cura, né, para quem quer ler aí, que ele, que o ectoplasma né, do Vianney, né, era muito forte. Então, que isso facilitava a operação dos espíritos. É bem dentro do que tu está dizendo, né? Bom, eu até me lembrei disso, talvez seja até uma coisa de, como é que se chama? Corroboração espiritual, né? Tu está dizendo isso aí, tu lesse, aí eu comentei a semana passada e me deu, em algum momento nessa semana, me deu uma sensação de estar incompleto o que eu falei, e realmente depois eu pensei, né, eu falei dos pães, parece assim, o pão, então tem padaria em algum lugar e foi, não, a padaria, essa produção dos pães, vem do mundo espiritual imediatamente superior, porque não é do inferior, né? E esse fenômeno que Jesus, aí quando Jesus diz no Evangelho que tudo que ele fazia ou fez, todos podiam fazer, bastava ter fé. E por que isso que é importante? Aí tu fala do Vianney, tem o Chico Xavier também. O Chico Xavier tinha esse poder, embora, bom, até já falei, tem uma situação dele, mas tem outras, inclusive com o próprio Bezerra de Menezes, quando ele ia lá levar coisas para os pobres e tal, e não tinha nada para levar, e aí ele era, né, recebia a recomendação do Bezerra, vai, leva. Mas eu não tenho nada para dar para esse pessoal. Leva água. E a água, em algumas oportunidades que ele levou, fluidificada, as pessoas tomavam, os pobres tomavam a água e tiveram a sensação de terem se alimentado, né? Ficaram, saciaram a sua fome e se sentiram muito bem e relataram para os outros, olha, eu tomei a água dele, parecia, no primeiro momento, alguns até ficaram incrédulos, pô, vem aqui para receber uma comida, uma palavra, evangelho. As pessoas iam também para ouvir alguma coisa, mas a fome é fome, né? Fome, quando aperta, a pessoa não, a palavra é palavra. E aí tomaram a água, né, que foi colocada e aí fluidificada e alimentou mais de uma oportunidade. E não foram dois ou três, foram dezenas de pessoas. Isso são relatos que foram dados e pelo mundo espiritual, contada pela espiritualidade, que muitas vezes foi a interferência do Bezerra, como aquela que eu já contei aqui do caminhão, né, que foi aqueles panetones de São Paulo nessa época do final do ano, um empresário tal
né, que produzia panetone, era panetone mesmo, e aí resolveu, sobrou tanto dos estoques dele, e ele conhecia o Chico Xavier, sabia do trabalho dele de caridade lá em Minas, mandou o caminhão na cidade lá, tal, claro que naquela época, década de 40, 50, sei lá quando, e chegando lá, onde é que está o Chico Xavier? E o homem já estava quase desistindo. Pô, onde é que está? Onde é que eu vou largar isso aqui? E aí parou numa esquina e tinha um senhor. E o senhor se aproximou e disse: Não, é ali, ó, passando lá embaixo e tal, dizendo. Aí chega lá, o Chico Xavier nem estava esperando esse caminhão. Chega lá, desembarca o caminhão e tudo, e o motorista, ainda bem que eu encontrei o senhor a tempo, porque eu já estava até pensando onde é que eu ia deixar isso aqui e tal, que eu fui lá de São Paulo. Mas quem é que ele recomendou aqui? Ele só disse para confirmar. Foi um senhor de barba, calvo e tal, uma aparência muito boa, e tudo me disse, segue o caminho. Era o Bezerra de Menezes, materializado, passando a mensagem para o motorista. A gênere. Era na figura de um agênere. Isso também nós já estudamos e tal, e vimos muitas coisas acontecem na nossa vida com agêneres e nós nem sabemos, nem percebemos. Em geral, o agênere ele se materializa pegando energia ectoplasma de encarnados, né? Geralmente, isoladamente, ele tem a dificuldade porque é com energia que é agrupada. E isso acontece, às vezes acontece uma pessoa, uma recomendação, alguém, nós enxergamos e achamos que é a pessoa, e às vezes é uma gênero, né? Parece ser uma coisa, é raro, mas acontece. E não é próprio de espíritos superiores. Não significa vibração elevada para se materializar. Há espíritos que aprendem a técnica de se materializar e realizam tarefas no mundo dos encarnados, aqui na crosta terrestre, efêmeras, muito rápidas e tal, né? Então, eles vão realizar uma determinada tarefa, às vezes plenamente conscientes e às vezes pouco conscientes. Eu falei dos acidentes, há espíritos especializados em aspirar o ectoplasma do recém-desencarnado, o fluido vital, para se sentir materializado, e eles se sentem materializados e às vezes visíveis ao mundo dos encarnados, para realizar uma tarefa. E muitas vezes até são viciações, desregramento, né, na área do sexo, na área das drogas, ou também para, de uma forma efêmera, passar uma determinada mensagem, de diversas formas. Tem uma do Divaldo Franco, quando ele era jovem, ele trabalhava no, hoje, INSS, naquela época tem aqueles institutos de pensões, IAPTEC, IPASE, não sei qual, um desses aí que ele era funcionário público, estava no balcão, e aí levantava, ia atender no balcão, e aí os colegas dele, pô, não tem ninguém chamando e tu trabalha no balcão. Sim, mas tá ali atendeu o senhor, aquele ali, e ficaram todos se olhando, e ele foi lá, conversou, e esse senhor passou para ele, então o meu processo da minha mulher, tal, a viúva, é um processo tal e tal e tal, por favor, dá uma ajuda para mim. E ele não sabia que era um espírito. Ele conversou com o espírito, mas o espírito estava materializado. Ele disse: vocês não enxergaram? Eu falei, e o processo existia. Tinha um número, tinha um nome, e ele cuidou daquele. Ele tinha cerca de 20, 22 anos, bem jovem. E aí esse processo foi encaminhado. Esse homem, o que fez? Se utilizou de alguém ou de técnica lá. A angústia dele é que tinha que ser um espírito se manifestando como se estivesse encarnado para gerar aquela coisa. Se fosse em sonho, acorda de manhã, quando se lembra, acha que é coisa da cabeça. Sonhei, coisa louca, um processo tal. Não vai se lembrar, e às vezes as pessoas... né? Então, ali é um dos fenômenos que o Divaldo aí ficou longos anos sem compreender bem o fenômeno.
Ele lá adiante que ele foi perceber nitidamente que era a materialização, um agênero que se comunicou, Francisco, foi chamada a atenção dele pelos colegas e a própria chefe dele. Tá, agora deu para estar conversando com o fantasma e tal. Fala. tem um caso também que eu era criança, mas eu gostava muito de ler. E o meu Dindo assinava uma revista chamada Planeta. E eu me lembro que eu li, eu devia ter uns 10 anos, de um caso de um acidente de carro numa família e que um caminhoneiro viu a menina na estrada pedindo socorro, olha, socorre lá e tal. Não, a mãe estava pedindo socorro e tinha sobrevivido só uma criança. E a mãe estava morta lá dentro do carro. Quando o caminhoneiro chegou lá, a mãe estava morta e ele jura que viu, que falou com a mulher, que ela tacou o carro. E eu me lembro que eu li isso quando criança, assim, achei muito interessante, gostei muito e é um caso bem conhecido, né? Eu me lembro dessa revista, e até acho que eu comprava uma que outra. Eu tinha minhas curiosidades, né, quando eu era jovem, eu tinha uns 20 anos, sei lá, 20 e poucos anos. E eu comprei algumas dessas. Tinha Planeta, acho que a cada mês saía uma, sei lá. E era muito interessante, tinham reportagens da coisa, e alguns, claro, levavam para o lado fantasioso, porque aí quem vai fazer o relato e contar o fato, se não tiver uma base para assim, para dizer o porquê, fica uma conversa fantasiosa. Como essa, eu me lembrei do pão, falei assim, uma coisa, bom, alguém que vai falar, tá, então teve uma padaria que foi o aporte que transportou. Não, da onde que é a padaria? Não, a fabricação é a Petrobras. Então, essa agora dos agêneres também. É fantasioso para quem não tem, assim, a noção do mundo espiritual e a lei dos fluidos, a lei das energias, é muito mais ampla do que a nossa compreensão. E muitas das coisas nós não temos cérebro para compreender isso. Na mediunidade, o Odilon que fala nas obras dele pequenas, lá, esmiuçando o livro dos médiuns, contando que ele várias vezes ele repete isso, que nós estamos ainda na época das cavernas na mediunidade. Nós não sabemos ainda muito das coisas. Agora, se na plenitude o mais puro que teve entre nós, que foi Jesus, e tinha a capacidade plena de se inserir no mundo das energias, dos fluidos, o gato querendo pegar a Sim, o teu lagartixa. gato tá pulando para pegar a pobre da lagartixa lá atrás. Se eu tiver luz aqui, ele está fazendo isso. E então, essas coisas são. Nós estamos aqui entre nós, sei lá, quem está ouvindo, são poucos aqui, mas aí eu digo, um dia que vai ouvir isso, que está gravado, assim, que viagem, que é isso. Outra coisa, vai dizer isso. Então, um erro que eu cometi, às vezes, quando eu dava assim, essas palestras e tudo, eu falava assim, aprofundava um pouco essas coisas. E boa parte ficava assim olhando, e aí na saída dava para ver assim, bah, mas o cara. Aí vinha comentário de um que outro que conhecia alguém que foi na casa, bah, mas o cara viaja demais, né? Bah, que coisa. Para entrar na viagem dele tem que estar muito louco e tal. E, e depois eu fui perceber assim, pô, mas as coisas que a gente lê, estuda e tal, aí vai dizer para uma palestra dessa. Por isso que a Federação Espírita, com uma determinada razão, ela limita muito a coisa ali, o evangelho, os comentários, para não. Aí sai, a gente vai comentar, já não são aceitos os livros do Inácio Ferreira pela federação. Tem muita coisa que se lê, os livros do próprio André Luiz, não pense não que foi, nem até hoje tem coisa ali que alguns, a reserva de médiuns, de espíritas, né, clássicos, é aquela de não aprofundar, não quer nem discutir, para não botar em dúvida o Chico Xavier, o André Luiz, né, mas não aprofundam. Agora, a gente pega as obras do André Luiz que a gente está estudando aqui, já estudamos as outras, a Libertação e as outras, Missionários da Luz, né, e muitas das coisas, do nosso lado mesmo, traz para aprofundar a luz dessa compreensão que se tem hoje, né? E graças a isso, a gente tem que agradecer o Inácio, né? E a turma dele lá no duplo de Uberaba, no mundo espiritual, trazendo essas informações. Isso é a nossa gratidão, adiantando uma série de coisas que foi graças às obras essas principais do Inácio,
do Odilon, dos outros aí, né, de toda a contribuição daquela equipe deles lá, que nos despertou, pelo menos eu digo pessoalmente, de despertar a teoria desses livros e de compreender melhor o mundo espiritual. Porque lá nas origens, lá usando, o mundo espiritual é fantasminha. Não, o espiritual é concreto. Dimensão duplo para cima, menos matéria, menos energia. Mais para baixo, mais denso. Aqui é onde nós estamos. A referência é a crosta terrestre? Não, é em relação a nós. Em relação a nós é a crosta. Em relação a ele, não. Que crosta? Mundo espiritual inferior fala em crosta para muitos espíritos, nem sabe o que que é, nem quer saber. Que loucura é essa? Assim como nós falamos dos duplos aqui. Tem o duplo aí de Porto Alegre, tem o duplo aqui dessa cidade, tem os cisduplos. Qual é a referência? Isso já vimos nas outras obras ali. A referência do espírito é a sua individualidade, é o seu corpo, é o seu onde ele está hoje. Essa é a nossa referência. É daqui que nós percebemos a espiritualidade. E é natural isso, porque o ser humano ele tem a necessidade de ter referência. Por que que, às vezes, nos ajuda muito, né? Até Santos, eu tenho ali a imagem, o Padre Rosa, lá o Francisco de Assis, está ali, lá, Jesus. É referência porque facilita a nossa imperfeição de estar, tentou, vou mandar, está ali a imagem, então consegue conectar melhor. Alguns é as cores, né? Então, a cromoterapia, outros vão ser até, os orientais utilizam muito aquela coisa do incenso, dos cheiros, consegue até, né, as conexões espirituais com a espiritualidade através do cheiro, né, dos odores até, e uma série de situações, alguns, aí por que que vai ter, aí eu estava falando da praia, quantas pessoas que vão para a praia parece que se transformam, já se, me encontrei aqui. Alguns até pensam toda a vida, para morar na praia, aposentar ou isso, para ter essa conexão com o mar, alguns com maior facilidade, outros até não quer dizer muito, preferem o mar, outros vão preferir uma cachoeira, uma pedreira, né, a montanha, alguns vão lá para uma montanha, ficar lá isolado, e se conecta muito mais. Isso aí está atrelado também ao nosso passado e às nossas ligações também espirituais. Isso também tem as nossas doutrinas, a nossa fé, aquele Umbanda que está. pura aí, né? Como? Umbanda pura aí. A Umbanda, o que que é a Umbanda? Nada mais é do que. Por que que a Umbanda, esses espíritos da Umbanda, que até na realidade tem uma origem lá africana, mas principalmente no Brasil, trazida pelo escravo, ele tinha que se refugiar. Então havia o fenômeno mediúnico, a mediunidade é inerente à individualidade humana, né? Mais aflorada deles, porque o mundo espiritual, os duplos deles, agiam de uma forma mais ostensiva para libertar aquele povo, assim, de assim, pô, chega de tanto sofrimento de vocês e se encontra com a espiritualidade superior para te aliviar. Então, muitos dos escravos que eram, né, violentados, torturados e tal, logo desencarnados, para aliviar lá do outro lado, eram acolhidos, porque senão o mar de revolta, de ódio, seria muito maior. Imagina só chegar lá do outro lado, depois de ser torturado, isso, aquilo, levado ao desencarne, aí acontece igual aqueles lá aquela obra lá nos Estados Unidos, Pelo Amor ou Pela Dor, aquele cara que foi a injeção letal dele na câmara de gás, como é que foi? Acho que foi a cadeira elétrica, desencarnou e aí o carrasco dele estava ali assistindo e ele assim com um ódio terrível. Ele disse: eu não vejo a hora, ele dizendo, eu não vejo a hora de sair desse corpo e chegar no teu pescoço, vou te esganar. E realmente ele, né, câmara elétrica e tal, desencarna depois de alguns minutos e tal, e ele se atira no pescoço do carrasco, e o cara passa a ter falta de ar, se sente mal e tem um processo, né, inexplicável.
ele ficou comovido com a situação, alguma coisa que houve e tal, um mal súbito e tal, e teve um problema seríssimo obsessivo do cara que se atirou dele. Isso acontece muito dessas situações, né, de falta de compreensão quando desencarna, aí vê lá aquelas situações lá de terrorismo, disso, daquilo, já se insere no outro lado, continuam odiando e se vingar, com o propósito de se vingar. São atraídos à reencarnação, estão no berço ali, com o propósito de se vingar. Por isso que com 2, 3 anos, 5 anos, estão lá com a maior facilidade, pegam uma arma e tudo, e, tem que odiar o povo tal, esse, aquele, porque isso, é Deus, vai ter o pai. Esse encadeamento, ele se dá durante longo tempo, até que vai se dar conta, em algum momento todo mundo se liberta, né? Essa Odila aí vai se libertar, com a ajuda de outros, a gente vai ver, tem a Zulmira e tal. E a Zulmira se autossugestionou a ser culpada por aquela morte do rapaz do Júlio, que ela clama, né, de uma forma comovente, dá para ver no coisa, e ela me propõe a ser escrava da tua família, do teu marido. Me propõe a tudo, desde que me deixe em paz. E aí a outra, não vou deixar em paz. O que acontece com ela? Ela estava na praia. Chega uma hora, ela fica tão exausta lá e ela sente que está dormindo e que está sendo acompanhada. Ela foge para o corpo físico e acorda no pesadelo. Quantas vezes aconteceu isso com a gente? Quantas vezes acontece? Comigo aconteceu centenas de vezes, né? De fugir de uma situação e acordar na coisa. E aí, suor, desespero. Algumas fases mais, menos, às vezes alivia. Pô, Não tem que amar muito, mas não pensa assim, eu não tenho. Pessoas que não se lembram, mas voltam para o corpo com uma velocidade imensa, porque está fugindo de uma situação que atrela um inconsciente que a gente não consegue compreender. Somos, às vezes, acusados gratuitamente, às vezes não significa que a acusação que nos fazem ela é legítima, né? Às vezes é uma incompreensão do outro lado também, incompreensão de espírito e assim por diante, e querem encontrar culpados, né? Essa situação aí, implicitamente tem alguma coisa da Zulmira, mas não dessa forma que a outra quer dizer, chamar de assassina, isso. Ela está ali, porque na realidade uma maior dor da Odila foi perder o marido para a Zulmira, não necessariamente o filho. Tanto é que nem pediu para ir atrás do filho. Nem pediu onde é que anda o filho. É o marido que está sendo ali utilizado para ela, se apossou do marido e está encarnado e ela não consegue compreender muito bem isso. Tanto é que o maior sentimento dela é exatamente esse. E aí tem aquelas coisas que eu disse até ela, provavelmente a relação sexual dela e dele se utilizando do fluido vital da Zulmira. ô, Que alguém queria. Francisco, Oi. sim. Voltando um pouquinho naquela parte que tu falou da questão que assim, a gente não domina nada a questão da lei dos fluidos, né, da natureza e tal, desses mecanismos. E ali uma parte que o Clarencio explica assim que verdadeiros milagres, né, muitas vezes acontecem à beira do mar, enfim, nesses ambientes da natureza. Tu acha que muitas vezes assim algumas curas podem acontecer modificando, tendo uma revisão dos nossos karmas ao longo da nossa caminhada, tipo assim, avalia alguma coisa da minha vida e disse, não, isso pode ser revisto, pode ser revisado, e uma cura que a princípio não estaria prevista pode ocorrer nessa revisão da nossa jornada? Ocorre bastante isso. O caso ali que é colocado dessa que está com câncer ali, é o caso sim, porque ele tem acesso, ele conhece essa irmã ali com câncer ali, ele sabe a situação dela e conversou também com o auxílio dela, os auxiliares ali, os socorristas. Mas isso da cura, mas é muito, e acontece muito mais por uma cura individual consigo mesmo do que por esses auxílios. Mudança de comportamento, a moratória, um propósito futuro. Olha, a espiritualidade,
a energia perfeita, Deus, os espíritos superiores, eles querem ao máximo o nosso aproveitamento. Não importa encarnado ou desencarnado, é o aproveitamento, despertar de consciência. Quanto mais a gente despertar, mais percepção da necessidade de fazer o bem, consciência plena, né? Aquelas coisas que a gente estava falando bem no início, antes de começar a aula, de se defrontar com isso, com aquilo, de ver a dor alheia e o quanto que a gente tem que crescer ainda. É isso que é a espiritualidade superior, é isso que Deus, energia divina, que Jesus, os espíritos superiores, nossos amigos espirituais, mentores, o nome que for dado, isso que eles esperam. E muitas vezes, em sintonia com essa aspiração que eles têm, né, o intuito de crescimento nosso, pô, é muito negócio, é uma moratória, e as energias vão se dissipando. Aquilo que se manifestava na forma de uma doença se dissipa pela energia, aí a medicina vai encontrar a explicação disso, daquilo, a exceção, aí vai estar lá na bula do remédio, tem isso, aí tem 1% que não sei o quê, 2% tal coisa. Alguns vão alcançar e outros vão até surgir outras doenças, olha para ver esses que se curaram por Jesus. Por isso, os cegos que passaram a ver depois de Jesus, tornaram a renascer cegos, mas depois de se darem conta lá no mundo espiritual, mas não era justa aquela cura que eu alcancei. Eu ceguei quantos? Aí tem lá um caso, né? A gente vê uma dessas obras que a gente falou aí do Emmanuel, que ele havia cegado muitos outros 300 anos antes e tudo, e estava tendo um processo de retomada seu, sem muita consciência, e encontrou Jesus lá naquela encarnação, cego, mas cego de nascença, porque trazia a marca de um passado que delinquiu, né, mutilou a visão de muitos outros com ferro quente, por vingança, por um poder que tinha, e retoma uma encarnação com a cegueira. Jesus cura, né? Colocou saliva e barro, passou e tal, voltou a enxergar. Passado anos depois, tal, bem, aí com aqueles conflitos, pô, eu enxergo, mas não encontrei comigo mesmo, tal. Até adiante desencarna por outra razão. E no mundo espiritual chega com problema de visão e aí vai encontrar lá adiante, né? Vai encontrar a causa, aquela causa pretérita, e que ele não havia ainda superado, e isso é bem o inverso, até que você está dizendo assim, encontrou a cura, mas não encontrou a consciência plena de si mesmo, e sentia, olha, carregava tanto, não foi um nem outro, né? Foram vários e vários que ele cegou, né? Pessoas, às vezes até era filho, uma criança, filho de um adversário, tirava os olhos da pessoa, furava os olhos, queimava e volta adiante, cego, mas cego com consciência de si mesmo, sabe por que veio e necessita para ele mesmo pediu, eu para me aliviar, eu quero passar parte do muito que eu contribuí para prejudicar outros. Difícil chegar assim de uma encarnação para outra, uns anos para outros, nessa situação, mas a gente acaba encontrando parte das nossas dificuldades, ou porquê. Tudo tem um porquê. Só que não pode ficar naquele do porquê de jogar para o universo, eu não consigo ver. E nem quer ver, né? Quantas coisas que a gente, mais ou menos indiretamente, percebe por que estamos passando, algum obstáculo, alguma dificuldade, a gente não quer ver muito, não quer cavocar muito. Não, também é um direito. Agora, enquanto isso, procurar ser uma pessoa melhor. Isso vai nos dando mais e mais situações. E mais sintonia, o mundo espiritual, né? Vai encontrando, né? Uma, uma individualidade, ou até um grupo de espíritos, com a vocação de pensar nessas coisas, né? Do mundo além desse mundo dos encarnados, vocacionados a perceber a espiritualidade nesse lado mais sublime, e assim a gente vai levando, né? Então, hoje aí com uma obra, um capítulozinho, dois, três assuntos, que leva a muita reflexão. Essa reflexão, ela continua, quando nós dormimos, não necessariamente hoje, alguns dias e tal,
E as conversas e o mundo espiritual vai nos ajudando a colocando na frente ou uma outra situação que nós vamos é uma leitura, um outro estudo, uma outra reflexão, alguém que vai falar uma palavra, um assunto tal que vai despertar tal coisa. E essa conjunção de coisas que concatenam esse grande, né, cabedal, esse conjunto de conhecimentos que faz com que cada um de nós tenha a oportunidade de crescer. Pessoal, passamos então, vamos encerrar e multiplicar nossa gratidão sempre, sempre, sempre a cada encontro, a cada oportunidade. Te agradecer aos amigos espirituais, agradecer a espiritualidade superior, a Jesus, né, e todos os seus enviados, os seus seguidores, seguidores do Evangelho, agradecer ao mundo espiritual que passam todas essas obras, essas oportunidades que nós temos a cada dia, a cada semana, se defrontar e procurando ter a consciência de procurar ser uma pessoa melhor. Isso que mais importa a cada um de nós. Estamos nos aproximando aí de mais um final do ano, tentando se a gente olhar para trás, quanto tempo já foi que a gente teve essa oportunidade e de agradecer, né? Se a gente parar para pensar sob o ponto de vista do conhecimento da doutrina, do Evangelho, é impossível não fazer um reexame e dizer quanta coisa a gente já pensa diferente, já faz diferente, graças ao Evangelho de Jesus. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, e livrai-nos de todo mal, Senhor, e que assim seja.